nós não tenhamos o melhor aproveitamento desse momento nosso. Então, eu procurei fazer, na condição de leigo, um recorte do que me pareceu mais interessante, que me chamou mais atenção, em vista, inclusive, do momento que nós vivemos no nosso país. Então, nós temos hoje uma realidade política polarizada, discussões acaloradas, ideias prontas para todos os problemas que se apresentam no dia a dia. E aí, procurei, então, colher dessa rica obra alguns conceitos, alguns exemplos, fazer aqui um link, como se diz aqui, com uma realidade próxima aqui de Ribeirão Preto, para a gente poder avançar nesse conhecimento e sair daqui hoje tendo um pouquinho mais de ferramentas para entender o que está acontecendo e a gente, enquanto católicos, podermos nos posicionar. Pois bem, então, assim, o que a gente pode falar de doutrina social da igreja no que toca a um primeiro cuidado? Então, se nós estamos num mundo permeado de ideologias, de ideias prontas, concepções fechadas, um rumo específico que a sociedade deve seguir de acordo com um grupo que nós estamos dialogando, nós temos que tomar um primeiro cuidado no sentido de que a doutrina social da igreja não faz nada disso. Então, quem disser que a igreja tem uma ideologia, quem disser que a igreja aponta um rumo específico ou dá uma solução específica, muito provavelmente não entendeu o que se trata da doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja mune o católico de ferramentas para melhor entender a sociedade, agir na sociedade e aprimorar a sociedade. Veja, ferramentas para o católico. Qual católico? O leigo. Esse é o primeiro ponto. A igreja deixa muito claro para todos nós católicos que a responsabilidade de atuar politicamente, no sentido estrito, em sociedade, é primordialmente nossa, dos leigos. Os sacerdotes, presbíteros, eles estão aqui para nos orientar, mas essa responsabilidade é nossa. Então nós precisamos assumir essa responsabilidade e entender que nós temos uma vida política e não se limita ao dia em que nós vamos lá votar no domingo na urna eletrônica. Nós temos deveres enquanto cidadãos, enquanto vizinhos, enquanto familiares, enquanto fiéis das nossas paróquias, e que tem a sua dimensão política. Nós temos uma sociedade aí fora, aqui dentro, né? E que essa sociedade clama por uma atuação responsável por parte de nós leigos e leigos católicos, né? Pois bem, o propósito da igreja, quando nós falamos de sociedade, então não é dizer que a monarquia é melhor que a democracia, que a república, que a oligarquia, ou que o partido X, PTO, te fala melhor do que o partido Y. Não. O propósito da igreja, quando o assunto é sociedade, é estimular, guiar, orientar o católico para a criação e manutenção de sociedades nos seus mais variados formatos, sociedades que respeitem cada pessoa e que se insiram na ordem de toda a criação. Então, quando a igreja fala de sociedade, um texto a partir de um olhar de Deus, qual é o nosso papel de Deus criados na sua semelhança. Então, nós devemos ser filhos de Deus, assumir essa nossa condição, seja no país A, B, no regime político A, B. Pois bem, desde então, que a doutrina social da igreja, nós podemos entender assim, uma lanterna antigas, ela é um vidro, né? Ela é um vidro assim, dentro tem lá uma luz, uma lâmpada, uma candeia que se fala. Né? Então, a luz é a mesma. É a doutrina da igreja a respeito de quem é o ser humano, do valor intrínseco de cada um de nós,
dos nossos deveres perante Deus, perante o próximo. E essa luz vai emanar através dessa lâmpada que é a décima. A doutrina social da igreja, então, vai iluminar o nosso caminho nas nossas decisões mais corriqueiras e também nas mais importantes decisões que nós vamos tomar em sociedade. A sociedade é a vida que Deus criou para nós. Então, se Aristóteles já tinha político, nós já sabemos que nós vamos realizar em sociedade. O ideal de isolamento, o ideal de afastamento total é uma coisa que a gente sabe que não funciona para 99,9% dos seres humanos. Nós precisamos do outro para nos desenvolver e realizar os nossos potenciais. Então, se Deus pensou no homem, criou o homem para viver em sociedade, e o homem, nós sabemos, é aquele ser decaído, marcado pelo pecado original. O ser decaído, marcado pelo pecado original, peca na sua vida privada. Mas ele precisa viver em sociedade. Quando ele está em sociedade, ele vai pecar em sociedade. São os pecados individuais multiplicados. São os problemas sociais. Então, os problemas sociais, para a doutrina social da igreja, não são explicados a partir de categorias ideológicas como capitalistas, proletariado, vítimas, algozes. Os problemas sociais que são explicados, são entendidos a partir do quê? Da nossa consciência, da nossa inclinação para o pecado. Pecado individual e pecado. Então veja, um exemplo, né? Isso é muito legal para a gente sair daqui já com as ferramentas aplicando elas, né? Então vamos pensar o seguinte: é perfeitamente correto, perfeitamente moral e para a doutrina social da igreja que nós busquemos ter as nossas propriedades privadas. Então nós vamos conquistar, vamos comprar a casa para nós morarmos com a família. Perfeito. O que a igreja vai falar a respeito disso? Está certo. Precisa mesmo. É dever da família prover para a sua prole, para as suas crianças, ter um lugar seguro, um lugar adequado para o desenvolvimento, né? Para o crescimento da família. Só que aí, eu vou morar na família e eu vejo que meu vizinho reformou a casa mais bonita que a minha. Mas eu vou comprar agora. Ele pôs uma fechamento de vidro que escurece quando o sol bate. Vai ficar mais legal ainda. Pronto. Aí eu deturpei. Porque eu estou competindo com o meu vizinho para saber quem é. Então, vamos falar aqui de um outro exemplo muito próximo. É o mercado de consumo. Qual que é o pecado individual nosso? Todos nós temos. Então, meu irmão conquistou uma coisa, eu quero que ele tenha aquilo, eu quero que ele perca aquilo. Aquilo me causa sofrimento. Mas aí o mercado de consumo diz o seguinte para a gente: não, fica tranquilo. Como nós estamos aqui numa produção frenética de produtos descartáveis, tem outra igual. Aquele carro que o senhor não comprou, você comprava. Eu vou lá e compro o carro porque eu não comprou. Então, eu estou praticando a inveja de uma maneira mais discreta e estou praticando isso em escala planetária. Então, a doutrina social da igreja vai nos chamar a atenção. É o seguinte, ó, é perfeitamente legítimo que você adquira um meio de transporte para a sua família. Mas, no momento em que o que te move nessas aquisições que você faz não é mais cumprimento de um dever perante Deus e perante os seus, mas uma satisfação de um desejo pecaminoso, aí tem um problema que precisa ser resolvido. Bom, andando um pouco mais, né? A igreja sempre falou
do ser cristão em sociedade. Então não é novidade. Né? A doutrina social da igreja não foi uma coisa de... Sim. Som. Será? Só um minutinho. A gente vai usando o outro aqui enquanto isso. Então não é novidade, né, que o ser humano é um animal político. Se a igreja nos acompanha há mais de 2000 anos, é da sabedoria dela essa realidade. Né? E aí, quando se fala em doutrina social da igreja, não se quer dizer que a igreja passou a falar do católico em sociedade a partir de um determinado momento. Mas que estas orientações, estas lições, elas passaram a ser mais sistematizadas a partir do século XIX com a encíclica Rerum Novarum, de 1891. Som. Não foi. Bom, em 1891, encíclica Rerum Novarum, que significa das coisas novas. Esta encíclica, ela veio... Essa encíclica, ela veio para jogar luz sobre uma realidade que já era assim, muito gritante, que era a realidade da revolução industrial. Então, de fato, do século XIX, os documentos da igreja passaram a estar mais sistematizados, mais reunidos em torno dessa temática dos problemas sociais. No início, esse movimento de maior sistematização foi um momento de drásticas mudanças, uma migração, né? Foi no campo para a cidade, trabalho extenuante, muitas mortes, e famílias esfaceadas. Então, é o primeiro documento e muitos outros vêm sendo produzidos até nossos dias atuais. E aí, a tônica geral desses documentos é a doutrina social da igreja, que, como já dissemos, não vai classificar as pessoas de maneira ideológica, não vai dizer, não vai endereçar as posições a classes específicas. Né? Então, se a gente for lembrar do Manifesto Comunista, escrito por Karl Marx, ele é um folheto endereçado aos proletários. Então, nós a eles. Então, a igreja não. A igreja vai endereçar as pessoas enquanto filhas de Deus, criadas à sua imagem e semelhança. De modo que toda organização social deve levar em consideração a situação do homem como ele efetivamente é, e não como ele deveria ser. Porque a ideologia, as ideologias, elas dizem assim, ó, isso aqui essas pessoas deveriam ser diferentes. Então, o novo homem comunista era o objetivo lá da doutrina socialista, criar um novo homem. Né? Então, o capitalismo tem o seu ideal de homem a ser criado, de modo que todos os outros estão errados. Quer dizer, as pessoas elas não teriam individualidades próprias a serem desenvolvidas. Elas teriam, na verdade, segundo as ideologias, um papel específico para cumprir na sociedade. Elas teriam que estar e contra outra. Então, a doutrina social da igreja, vai olhar para a pessoa enquanto um ser único que tem as suas potencialidades e que tem que estar inserido numa sociedade que favoreça a realização dessas potencialidades, independentemente de qual regime de governo ou regime de produção de bens. Então, olha
A doutrina social da igreja está intimamente ligada à lei natural. Então, a lei natural é a lei a respeito das causas. São 4 as causas. Aristóteles, São Tomás de Aquino depois. Causa material. Então, eu tenho uma mesa. A mesa é feita de madeira. Então, a causa material da mesa é a madeira. A causa formal é a conformação daquela matéria. Então, uma mesa ela é diferente de uma simples tábua, ela é diferente de uma bola. A mesa ela tem existe uma ideia, uma forma de mesa. A causa eficiente é o que levou a mesa a se transformar na mesa. É o homem, né, que derrubou a árvore, trabalhou a madeira, tal, transformou a mesa no que ela é. E a causa final, esse é o principal. Tudo se explica pela causa final. Então, qual é a finalidade? Para que a mesa existe? Ela existe para dar suporte aqui a esses computadores, a esse livro. Se eu quiser que essa mesa sirva a algum objetivo que não é ligado à causa final dela, ela vai quebrar e não vai atender a finalidade. Um lápis, por exemplo, a causa final do lápis é escrever. Se eu quiser utilizar, para usar o exemplo do venerável Fulton Sheen numa pregação dele, se eu quiser pegar o mesmo lápis, cuja causa final é escrever no papel, e pretender abrir uma lata de milho com ela, eu não vou conseguir nem abrir a lata e vou conseguir estragar o meu lápis. Então a igreja olha para o ser humano a partir de suas causas, especialmente a causa final, e procura identificar se aquela sociedade, aquele arranjo social, possibilita que ele atinja sua causa final, se realize. E aí a gente tem aqui até uma passagem, né, do Carlos Ramalhete. Olha, o miserável não tem como desenvolver-se precisando passar todo o seu tempo em busca do mínimo necessário para manter-se vivo, frequentemente em condições degradantes. Então veja, vai ter uma concepção de mundo, uma ideologia que vai querer se apropriar disso. Vai falar assim, tá vendo? Então a solução é o estado do bem-estar social. E aí a igreja vai se colocar contrária a essa deturpação também. Não é bem assim. Nós precisamos, com liberdade, encontrar um arranjo social que supra as necessidades mínimas das pessoas, mas tomando cuidado, por exemplo, vamos falar do capitalismo. Porque se a gente olhar o capitalismo como solução para tudo isso, nós vamos perceber que o capitalismo transforma as pessoas em mercadorias, inclusive em relação ao seu próprio corpo. Para a doutrina capitalista, não teria problema nenhum a pessoa vender um órgão dela. É dela para vender. Mas e aí? Isso está de acordo com as causas? Isso está de acordo com a lei natural? Do mesmo modo que uma doutrina, vamos pegar uma outra ideologia aí, fazendo uma mistura, mas para dar exemplo, né? Vamos pegar lá o socialismo. Não, o socialismo responde essa pergunta dizendo assim, não, está vendo? O pobre precisa comer, então nós vamos criar o Estado socialista, o Estado totalitário. Aí a igreja vai dizer, então, mas o Estado totalitário, ele viola o princípio da subsidiariedade. Ele não respeita o indivíduo e a família. Ele não age de acordo com o princípio da franquia, que nós vamos chegar lá. Então está aí um outro problema. Então é importante que nós tenhamos em mente que a todo momento uma ou outra corrente política vai buscar se apropriar da doutrina social da igreja para dizer que a igreja assina embaixo da sua solução ideológica. Mas não. E a gente vai observar, lendo os documentos, que justamente por isso, os documentos, as encíclicas, as exortações apostólicas, elas têm um caráter de denunciar os erros. Não é um conteúdo programático, é uma denúncia aos equívocos. Quando o Papa Leão XIII, na encíclica Rerum Novarum, começou já dizendo, o que está acontecendo na Revolução Industrial está ferindo a natureza divina do ser humano. Nós precisamos repensar. Bom, então sim, vale a pena, inclusive, só para arrematar esse ponto, fazer a leitura de mais um trecho do Carlos Ramalhete aqui. Olha,
A igreja nunca engoliu ideologia alguma, porque ela sempre esteve do lado do órfão, da viúva, do trabalhador e da caridade. Todos esquecidos pelos planos grandiosos dos que veem uma humanidade ideal, mas parecem incapazes de perceber a humanidade real do irmão menor sofrendo ao seu lado, ou mesmo sob seu mando e responsabilidade. É fácil amar o homem, é dificílimo abraçar o mendigo. Então, sigamos dentro dessa linha, dessa trilha. Nós então entendemos que a igreja ela vai olhar para os esquecidos. Toda vez que aconteceu uma ideia maravilhosa, surgiu uma ideia mágica aí para resolver todos os problemas da sociedade, a igreja vai olhar para os esquecidos. No momento vão ser os pobres, depois vão ser as mulheres, depois vão ser pessoas determinadas a uma etnia. Não vai prescrever soluções específicas. Por aí vai. Bom, então vamos seguindo aqui um pouco mais. Falamos, então, sobre o esquecido, sobre o pobre, sobre o desvalido. Eu vou passar aqui para vocês agora um vídeo que vai ter 6 minutos. Tá? Esse vídeo ele é um trecho de um podcast chamado Entre Irmãos. Ele é veiculado pela comunidade Divina Misericórdia de Batatais, liderada pelo Capitão Ferreira ou Irmão Francisco. É uma comunidade católica voltada para o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, e eles fazem isso também em parceria com o poder público. Então, quem é de Ribeirão Preto vai lembrar do CETREM, lá nos Campos Elíseos, Então, o pessoal, situação de rua, ia para lá, dormia lá e tal. E também vai lembrar da situação em que ficou o CETREM nos últimos anos de funcionamento. A comunidade de Divina Misericórdia fez a parceria com o município de Ribeirão Preto e assumiu a gestão do CETREM nos seus últimos momentos ali. E aqui nós temos o irmão Francisco, o Capitão Ferreira, que é integrante da comunidade, e o Marco assistente social, responsável técnico pelo CETREM, enquanto gerido pela comunidade. Então, nós falamos aqui tudo o que não é a doutrina social da igreja, e agora nós vamos mostrar um pouquinho o que é a doutrina social da igreja. Porque, assim, nós temos um problema concreto, que é o pobre e o desvalido. O católico, o Francisco é diácono. O Marco é leigo. O Marco, enquanto leigo, assistente social, vai trabalhar como responsável técnico do CETREM e vai exercer ali o trabalho de acolhimento daquela pessoa que está precisando. A comunidade chegou no final. Sempre foi realizado esse trabalho, seja diretamente pelo município, seja por outras organizações sociais. Mas aí vem o católico realizar esse trabalho. Como é que funciona? O que acontece? Vamos assistir. Pode virar. Isso. E na comunidade a gente está muito interessado. Então eu acho que muito isso é que a gente tenta fazer esse tratamento diferencial. Temos funcionários, nossos colaboradores, temos, precisa ter só os irmãos na conta, de casa, não trabalho também, e até as técnicas desses para o cara também, você tem que tratar psicólogo, tratamento ocupacional, etc. Mas eu acho um tratamento mais humanizado, no sentido de estar com eles. Eu estudo no mesmo espaço que você está. E eu como a mesma comida que você come. Eu bebo o mesmo café que você bebe. Então, nós não temos diferenciação. Porque, de repente, às vezes, quando eu procuro nos casos que ele faz, às vezes é comum a gente encontrar aquele espaço para não ter essa barreira, onde o funcionário tem que saber, trata como é separado, trata
As suas dúvidas. Eu parto do princípio jesuíta, no primeiro momento, que em todas as suas tudo. Então, ou seja, aquilo que ele precisa. Então, quando a gente está os nossos olhos, das família, eu vou ter todos, mas você caminha a pessoa, tenta fazer a família, tenta estudar a documentação, você faz atendimento psicológico, você faz atendimento espiritual. Quantas pessoas aqui buscam a verdade de Deus? Estão afastadas, eles querem ser, eles perguntam, eles querem para a gente entrar no livro. Então, ou seja, todas as cidades da pessoa caem, principalmente da vida traumatizada, sabe? Como mulher técnica, como assistente social, como assistente das casas de verão, que é uma cidade enorme, uma outra realidade, tive a oportunidade de passar por São Carlos, ficar 3 anos lá. Eu acho que o diferencial da nossa comunidade é o que o nome desse podcast traz. Entre livros. Na comunidade, nós não fazemos essa distinção de quem é o acolhido, de quem é o irmão, ou de quem é o funcionário. Mesmo que um funcionário não seja membro da Irmandade. Nós procuramos, entre todos nós, estarmos entre irmãos. Então, eu lembro quando nós somos convidados, desafiados, de uma certa forma, a Ribeirão para assumirmos o dia CTI. Você lembra que eu estava voltando para Batatais, quando nós abrimos a Casa Ribeirão, um ano lá, nós estávamos voltando para Batatais, e eu liguei para o senhor irmão Francisco, uma coisa que passava por cima. O pessoal da prefeitura me procurou, estava acessado o CTI era um problema que tínhamos na cidade de Ribeirão Preto, e eles pediram para a gente assumir temporariamente a emergencial. E quando nós chegamos naquele espaço do CTI, o espaço estava muito deteriorado. Eu lembro que não tinha energia elétrica, não é que não tinha energia elétrica, né? Não tinha luz, então os próprios usuários roubavam os fios. A alimentação era servida num bandejão de notas e não tinha colher para eles comiam um copinho de café. Então, eu estou falando isso porque é uma realidade que acontece em Ribeirão e que é a realidade que acontece nos acolhimentos para a população em situação de rua no Brasil afora. E nós entramos no trem, a primeira coisa que houve foi uma resistência dos usuários. Eles sabiam que o capitão Ferreira estaria assumindo ali. E a nossa primeira reunião, o senhor vai se lembrar, era um dia chuvoso, nós pedimos para que todos sentassem na roda. Sentou eu e o senhor Padilha. Nos apresentamos e a primeira pergunta foi: o que vocês querem? E aí eu não sei se foi desafiado, não sei se foi possível. A gente tem uma televisão para assistir o jogo do Corinthians. Ele está jogando na Libertadores. Falei, não, beleza, tem uma televisão, vai ser um tempo. Tem uma televisão lá na casa da nós vamos trazer. Aí eu falei assim, mas não vai, não tem a grade, cadê na grade? Eu não vou colocar a televisão na grade. Eu tenho que a televisão não fez nada para ficar presa. Depois nós vamos colocar uma mesa ali no canto e nós vamos ligar a televisão ali lá. Mas a tomada não está funcionando, mas no Brasil eu vocês arrumam? Não, a gente arruma. Aí o outro disse, mas se roubar a televisão, gente, vocês estão 50. Se roubar a televisão, não só vai ser beneficiado. A televisão é minha, a televisão de vocês. Quem vai televisão está ali, alguma coisa está ali. A gente está dando muito, vocês precisam ligar comigo. Naquilo ali, o povo que a gente ganhou eles, não foi uma troca. Mas porque se tratava de bom. Esse é o problema. Tinha muita coisa que me chamou a atenção. Eu procurei na internet. Vejam. Tem um prato. Tem um atividades. E a panela para você não vai ter nada a comprar. Depois é claro que a gente disse, nossa, não sei, para nem tudo que você recebe. Mas ele tinha escolha, né? De repente tem que ir lá e nossa, não vai ter, né? Então, ele já aí fez com que essas diferenças muito embora aquele espaço, tanto é que você pode fazer parte dos membros, não sei se você sabe disso. Qual é que você trouxe que eu... Bom, tá aí. Então, o problema social existe.
A gente precisa enxergar a diferença de quando é um católico que está resolvendo e de quando não é um católico que está resolvendo. Então, o que a igreja nos pede, o desafio é esse. O C3 estava lá, muitos anos. Aquele trabalho estava sendo desenvolvido da forma simples. A comunidade Divina Misericórdia chegou, fez como católico. Então, nós vamos identificar nos documentos da DSI isso. Não propriamente essa construção, mas quando o católico for resolver, quando o católico for atuar. E como é que a gente atua, como é que a gente resolve? Que ferramentas são essas? Eu separei aqui dois princípios, tá? Para a gente poder analisar e depois conversar um pouco mais a respeito aqui entre a gente. São mais princípios, estratégias na doutrina social da igreja, mas acho que a gente vai sair daqui. Se a gente sair daqui com isso aqui bem entendido, a gente já está mais bem habilitado. Vamos lá. Princípio da destinação universal dos bens. Olha só, a gente falou da casa. A casa que é importante para a gente ter, dar abrigo para a nossa família, desenvolver nossa família. Essa casa é nossa, direito de propriedade. A igreja não fala contra o direito de propriedade, mas ela fala que todos os bens devem sim atender a uma destinação universal. Não vamos confundir isso com função social da propriedade, que é um conceito mais ligado ao Estado grande e tal. Outra coisa, nós vamos mandar destinação universal. Nós temos um dever perante Deus e perante o próximo, porque nós somos custodiadores desses bens. O católico sabe que ele não criou nada, que não foi a Chevrolet que fez o carro. O católico sabe que Deus é criador e nos dotou de inteligência, nos deu condições de chegar nesses bens materiais que nós temos. Então, a causa final de tudo que nós temos tem que estar voltada para quem? Para Deus. Nós temos que estar voltados para Deus. Então vejam, se eu vou pegar o direito de propriedade de maneira deturpada, eu tenho lá uma obra de arte única na história da humanidade. É minha, eu comprei. Eu posso pôr fogo nela? Jogar ela no mar, no rio? Pela lei não posso, mas eu posso. Eu não posso. Porque essa obra de arte não serve só a mim. Ela representa algo para todos. Então eu tenho o dever de cuidar dela, eu tenho o dever de colocar essa obra de arte numa tela, no local correto, com umidade controlada, ao abrigo do sol. Porque não só eu vou estar perdendo se essa obra se perder, mas toda a humanidade, todos os meus irmãos. É o mesmo raciocínio, isso é um caso extremo para a gente ter noção de que o que nós temos tem que estar voltado para a sua causa final e deve ser usado com responsabilidade. Por quê? Porque não é meu. O que eu tenho, não é meu, pode me ser tirado. A história de Jó está aí na Bíblia, desde o Antigo Testamento, para saber que Deus dá e Deus tira. Então, se Deus me deu, Ele não deu porque Ele está... Ele deu porque Ele espera de mim que eu atenda a algum propósito. Quando Deus me dá uma casa, possibilita que eu compre a casa, é para eu ficar competindo com o meu vizinho para saber quem é melhor para despachado? Esse é o ponto. Bom, destinação universal dos bens é esse exemplo da obra de arte do Carlos Ramalhete, tá? E aí nós vamos para um outro princípio, que é o mais importante da doutrina social da igreja, que é o princípio da subsidiariedade. Então, se você pensar em termos de poder, onde é que o poder deve estar alocado na sociedade? O poder deve estar alocado mais perto possível do problema. Isso está dentro da lei natural. A gente sabe que quem está mais perto do problema sabe o que é necessário para resolver.
Então, se a gente começa a pensar assim, a família, vamos falar primeiro de nós, vamos para o átomo da sociedade. Não é a célula, é o átomo, é o ser humano. Eu acho que um outro trecho do Carlos Camarete aqui vai ser muito interessante de ler. O ser humano tem em si, como o prova a persistência da espécie, essa necessidade de constituir família. Então, ó, o ser humano menorzinho, ele tem a necessidade de constituir família. Ela faz parte da própria natureza humana, ao contrário dos vários tipos de governo possíveis em uma sociedade ou de qualquer instituição formal. Se um ditador enlouquecido separasse todas as famílias, criando as crianças em orfanatos, um dia um rapaz olharia para uma moça e, sem que ninguém lhes houvesse dito que a família existia, eles constituiriam uma família. E como o bebê que mama ao ser posto no peito da mãe, ou como respiramos mais rápido quando estamos cansados, é assim para a vida familiar que Deus nos fez. Então, a doutrina social da igreja, ela parte da realidade. Então, se, ainda que um ditador enlouquecido extinguisse as famílias, e a gente ficasse muitos anos sem falar do que é uma família, ia acontecer uma família. Sem mais nem menos ali. Então, nós observamos que a família faz parte da realidade. No dia em que surgiu uma ideologia dizendo que a família não é importante, a doutrina social da igreja vai dizer, tem um erro aí. É assim que ela atua, a DSI. E aí, Carlos Camarete continua. A pessoa nasce e cresce no seio de uma família. E é sempre de lá e para lá que ela vai estender a mão em amizade a outras pessoas. É sempre de lá e para lá que ela vai comprar ou vender, trabalhar, fazer caridade, etc. A sociedade, portanto, é constituída das famílias e dos frutos das famílias. É por isso que a DSI manda protegê-las ao máximo. É delas que vem a ordem social. Se não há famílias, se não há educação que é dada em casa, no amor, a criminalidade aumenta e a sociedade se dissolve em caos. Se por um lado a família é forte, a sociedade é estável e pacífica, pois as pessoas partem de uma base segura para suas relações com os demais. Então veja, ser humano, família. De família, aí nós vamos ter os problemas existentes aqui. Eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano. Eu preciso ter uma necessidade, eu tenho um problema. Eu preciso formar uma família. Eu resolvo o meu problema. E encontro a Marina, minha esposa. E aí, felizmente, a Marina tinha o mesmo problema que o meu, a gente resolveu. Nós temos a nossa família. E nós estamos educando os nossos filhos. Mas nós temos um problema que foge à nossa alçada. Que é qual? A nossa filha quer aprender violino. Eu não sei violino. A Marina não sabe. Então nós vamos recorrer a quem? O professor de violino, nosso amigo, irmão, que está dentro de uma associação que presta esse serviço. Então, veja que o nosso amigo irmão, ele entra no que nós não podemos fazer. Ele é subsidiário nessa necessidade. E nós, então, delegamos a ele uma fração do poder que nós temos, que é a fração de ensinar violino para Lara. E aí nós vamos falar um pouco mais, agora nós vamos fazer um intervalo de 10 minutos, mas aí nós vamos falar logo depois das necessidades que vão aparecendo e nós vamos delegando a terceiros até chegar lá em cima no soberano, que ainda não é nosso senhor, que vai ser o presidente da República, por exemplo. Tá certo? Então, vamos lá, 10 minutos.
Bom, pessoal, retomando então, a gente faz aquele exemplo, né? Então, minha família, meus filhos, educação dos nossos filhos, surge a necessidade de ensinar violino para nossa filha. Nós não temos como suprir essa necessidade. Nós procuramos um professor Guilherme para lecionar violino para nossa filha. Nós, então, delegamos ao professor um pedaço do nosso poder sobre a nossa filha, poder familiar. Naquele horário da aula, ele tem plena autoridade para ensinar violino. E também nos momentos na nossa casa em que nós vamos estudar o violino, né? Nós estamos ali aplicando aquele pedaço de autoridade que a gente delegou para ele. Pois bem, mas a nossa necessidade não é só de ensinar violino, também ensinar a colocar nossos filhos na escola. Então nós delegamos uma parcela do nosso poder para a escola. Qual parcela? De transmitir a Lara competências, conceitos, né? No caso, o nosso irmão ali, o William, que está aqui, está lá na escola, nossa filha vai lá estudar. Ele vai dar aula de inglês para ela. Né? Então, ele tem uma parcela do poder familiar ali, naquele momento, para lecionar inglês. E assim vai. Como cidadãos, nós temos problemas no nosso bairro que nós não conseguimos resolver sozinhos. Mas, de repente, nós conseguimos resolver por meio de uma associação de bairro. Então, nós nos organizamos e constituímos ali uma associação de bairro. Essa associação de bairro vai ser associados. E o que exacerbar aquela parcela, olha, está fora do alcance da associação de bairro. Nós vamos, então, delegar para o município, que vai fazer, por exemplo, a coleta do lixo. E também vai sinalizar as vias, e também vai cuidar das vias públicas, né, do recapeamento, do asfalto. E a gente vai delegando, por exemplo, a segurança pública da porta da nossa casa para fora, ou às vezes até dentro, mas a gente delega também para os órgãos de segurança pública. Então, o poder está com quem está mais próximo do problema e vai sendo delegado para instâncias superiores, sempre de maneira fracionada. Qual é o problema nosso atual? É que o poder está todo na instância superior. O poder está centralizado nos órgãos estatais, federais. Então, hoje, nós temos uma situação de esvaziamento do poder das famílias, de esvaziamento do indivíduo. Então, a igreja nos chama a retomar o que é nosso por direito, de maneira pacífica, legítima, sem violência. Mas veja, um exemplo, né, que o Carlos Samarite mesmo dá. Como depende de nós? Depende de nós, pais, verificarmos que nossos filhos estão estudando na escola. Depende de nós, associados da nossa associação de bairro, não ficarmos só pensando em chamar a prefeitura, chamar vereador, chamar político. Será que todos os problemas que nós levamos para os políticos são realmente da alçada deles? Ou tem muitos problemas que a própria associação de bairro poderia estar resolvendo? Será que nós não estamos sendo levianos na delegação dos poderes que nos são atribuídos pela lei natural e que não são simplesmente poderes para serem exercidos de maneira tirânica? Eu tenho poder familiar sobre os meus filhos, não é para fazer o que eu quero. Então é um poder, que só é legítimo de ser exercido se está relacionado ao cumprimento do meu dever como pai. Então vejam, subsidiariedade, eu só recorro a uma organização superior se eu resolver aqui. O que eu não consigo resolver aqui é que eu recorro para a organização maior. Isso é muito comum nos Estados Unidos, a gente vê, né,
E lá você tem os municípios, você tem o xerife, que é uma autoridade do município do condado, não é do estado. Você tem comunitarismo mais vigente ali nos Estados Unidos. Então, veja, eu vou de maneira subsidiária, só que eu não conseguir resolver, eu vou delegar para uma instância maior e eu concedo uma franquia. Ou seja, eu, do mesmo modo que eu delego problema, eu também delego a parcela específica de poder para resolver aquele problema e não somente ele. Então a DSI nos convida a agirmos com maturidade em sociedade. Então, vamos um pouco mais adiante, né? Para concluir, falamos que a DSI ela não é uma ideologia, ela não prescreve soluções prontas, ela parte do ser humano enquanto filho de Deus criado à sua imagem e semelhança. Falamos também que o ser humano, enquanto ser que carrega, né, dentro de si o pecado original, padece da concupiscência, tende ao pecado individual, pecado multiplicado, ele vira um pecado. A inveja, eu vivo individualmente. Quando eu estou inserido numa ordem de produção consumista, eu exerço a minha inveja por meio do consumismo. Eu não posso tirar o que era do meu irmão, o carro que ele comprou, estou com inveja dele, mas eu corro lá e compro melhor, um pouquinho mais novo, um frisozinho diferente. A gente também viu que a doutrina social da igreja ela vai se pronunciar denunciando esses erros, né, cometidos em sociedade. Ela vai olhar para quem está sendo excluído naquele momento e vai chamar o católico para resolver o problema social católico. Exemplo que nós acompanhamos aqui na comunidade de Misericórdia. O mesmo problema, que é da pessoa em situação de rua, resolvido de maneira totalmente diferente. Então, e o que mudou? O olhar sobre o problema e sobre a pessoa que está padecendo o problema. Eu tenho aqui um filho de Deus, meu irmão em Cristo. Então, sendo ele ou não católico, eu preciso tratá-lo. Eu vou ser complacente? Eu vou deixar fazer o que quiser? Eu vou ser leniente? Não. A regra está aí para ser cumprida, mas ela vai ser cumprida de uma maneira cristã. E aí, então, nós percebendo que a doutrina social da igreja nos chama, a nós leigos, como protagonistas das soluções, nós falamos de dois princípios. O princípio da destinação universal dos bens. Então, dos bens, se nós somos católicos, nós sabemos que nós criamos os bens. Sejam bens, dons, nossas capacidades, isso tudo tem que estar orientado para o fim que é Deus, que é honrar e glorificar a Deus. Bom, então o carro que eu tenho precisa servir assim, a esse propósito. Não, então se o seu carro tem que servir para honrar e glorificar a Deus, você vai usar o seu carro em pregações religiosas. Não. O meu dever de Estado é ser pai de família. Esse carro vai transportar minha família com segurança e dignidade para destinos que sejam adequados. Se eu estou usando o carro para fazer racha, se eu estou usando o carro para me comparar, me afirmar perante terceiros, eu estou sendo um mau custodiador do bem. Deus me confiou, eu estou fazendo uso deturpado do que deveria acontecer. E, finalmente, os princípios da subsidiariedade e da franquia. A DSI nos chama a responsabilidade de saber que nós estamos mais próximos dos problemas que vivemos. Nós temos que ter sempre esse senso crítico de entender. Esse problema está aqui do meu lado, ele é meu. O dever de resolver é meu. Eu posso delegar parte do meu poder dever para organizações maiores, porque eles fogem
da minha alçada de resolver. E quando eu delego um poder, um pedaço desse poder que é aí o princípio da franquia. Eu sou responsável, eu preciso me sentir responsável pelo que as instâncias superiores fazem. E aí entra a questão da participação política, que não se resume ao dia de ir lá votar. Nós praticamos atos políticos a todo momento, no trânsito, na vizinhança, no trabalho, e a igreja nos chama a sermos católicos em tudo que nós fizermos na sociedade. Então, é isso que eu vim trazer para vocês. Agradeço a paciência e se a gente tiver aí um momento para poder trocar uma ideia, obrigado, pessoal.